O testemunho da Leninha, vocês conseguiram ouvir. Ela fez o Yom Kippur há 3 anos atrás, ou 2 anos atrás, não lembro bem, que é muita gente. E o propósito dela era receber uma casa, que ela morava de aluguel. E hoje ela está morando na casa própria dela, tem 1 ano. Exatamente, esse mês fez 1 ano, 2 meses que ela está morando na casa própria dela. Tá? Deus deu uma casa para ela. 2 vezes. A primeira casa ela nem pegou e devolveu, na verdade, para a pessoa que tinha ofertado a casa para ela. Então, assim, as coisas funcionam. Um outro testemunho que vocês, não sei se vocês conseguiram ouvir, foi da Inácia, mas a Inácia está aqui. Fala aí, Inácia, abre o seu microfone, por favor, e fala assim, resumidamente, 1 minutinho. Eu estava no testemunho do meu filho, né? Ele passou por uma situação que havia um propósito desse na vida dele. Fala bem E alto, Inácia. quando eu falei que o apóstolo, a situação que eu estava passando com o filho, ele me deu, né, a orientação para ele fazer esse propósito pela vida dele. E imediatamente, né, a gente fez esse propósito, levando ao centro do corredor pela vida. Imediatamente houve uma resposta de Deus, muito forte mesmo, muito rápida. E de repente ele foi levado para outra cidade, e como eu falei, né, que os apóstolos, né, deram apoio dali, né, com os apóstolos Manuel, eu mesmo apóstolo Manuel, e Deus, meu filho, e Deus abriu as portas na mesma semana, né, já trouxe o emprego de volta, já trouxe a família de volta, estamos tremendo mesmo resposta de Deus. É poderoso mesmo. Obrigado, Inácia. Obrigado. Queridos, vocês entenderam o que ela falou aí? O filho dela perdeu a família, perdeu os bens materiais, não tinha mais nada, estava no mundão, tomando todas. Isso é o resumo do resumo, tá? Aí ela falou assim, apóstolo, não sei o que eu faço. Eu falei, faça a oferta do cordeiro. Isso foi na sexta-feira, eu ia apresentar no sábado de manhã no monte, a oferta. Ela fez sexta-feira de noite. Na segunda-feira, ele se mudou, lá de Linhares aqui para Vitória. Na quarta-feira, ele esteve comigo, profetizei que Deus ia dar um carro para ele, um emprego com um carro. Hoje ele está trabalhando no emprego que deu um carro para ele, tempo integral ele fica com carro. Vai casar agora, essa semana que vem, vou fazer o casamento dele. E, inclusive, eu estava aqui montando a live e ele que trouxe o chimarrão para mim, tá ajoelhado no cantinho orando ali. Ranieri, só faz favor, vem aqui confirmar o testemunho da sua mãe. Então, gente, funciona, tá? O que a gente está falando aqui é o que Deus faz. Corre, varão, corre que o pessoal tá te esperando aqui. Amém, amém. Fala com eles aí como é que você estava e o que Deus fez de sexta-feira para segunda. Eu estava tudo isso que o pai falou. Resumidamente, estava totalmente entregue. Não tinha mais objetivo nenhum de vida. Aí, a partir do momento a qual a mãe fez esse manto aí, que eu não sabia de nada, eu estava literalmente cego aí pelo mundo. E hoje eu estou aqui servindo totalmente com amor e não tenho mais objetivo a não ser entregar minha vida ao pai e obedecer tudo aquilo que meu pai manda. Amém. Obrigado. Então, vocês não estão ouvindo o testemunho de milagre, vocês estão ouvindo o milagre dar o testemunho. Vocês entenderam aí. Felipe,
Abre o seu microfone e dá o seu testemunho resumido para o pessoal, por favor. Ei, Shalom. Deixa eu me preparar aqui. Amém? Tudo bem? Glória a Deus. Shalom, manda bala. Amém. Glória a Deus. Então, resumindo, 7 anos travado. 7 anos ganhando as melhores notas da equipe no trabalho. Você trabalhava numa empresa pequena ou grande? Não, a maior mineradora do Brasil e a terceira maior do mundo. Coisa pouca. Glória a Deus. Aí, 7 anos, né? Tenho 12 anos, 7 anos sem receber nenhum aumento, nada, zero. E sempre as melhores notas da equipe, de performance, desenvolvimento, tudo. E tudo travado. Mudava chefe, saía chefe, vou ver, vou pensar e tudo. E aí saiu o chefe, entrava outro. Aí eu ofertei um cordeiro e pouco tempo depois eu recebi um aumento, né? Tudo que estava travado esse tempo todo, recebi um aumento de 49%. E a minha classe, né? Eu fui de nível 1 para nível especializado. E tem várias regras de RH que não pode dar isso. Eu tinha que receber 10% a cada 6 meses. E também eu tinha que subir as classes, né? Nível 1, depois nível 2, nível 2,5, 3,5, e depois especializado. Eu subi de 1 para especializado. Logo, poucos meses depois, acho que nem um mês que deu, né? De oferta do cordeiro. Glória a Deus. Obrigado, Felipe. Nada. Se a Rai estiver por aí, pede para ela entrar para mim, tá? Para dar o testemunho. Tá, vou revezar aqui. Aqui. Vou revezar aqui, tá bom. Tá bom? Obrigado. Então, Nada. gente, a gente está falando aqui de coisas que funcionam. Só quero lembrar para vocês que a Inácia, ela entrou essa semana na nossa rede. De fato, eu ainda nem orei por ela, não tive tempo. Mas ela era de outro ministério quando ela fez a oferta do cordeiro. Porque não há barreiras no reino. O ensino é para todos, por isso que essa aula é gratuita. Tá? E tem... Meu Deus, tem um testemunho aqui que nós vamos ter que passar, gente. Se não passar aqui, eu vou postar no grupo para vocês. A pastora me ligou e falou assim: apóstolo, meu filho está preso e tal, ele é primogênito, eu assisti sua aula e não tem... eu não sei o que eu faço. Eu falei assim: faz o resgate. Gigi, será que esse a gente consegue passar? Será que esse vai? E eu falei assim: irmã, faz o resgate dele. E ela fez o resgate e ele foi preso em flagrante com drogas naquele dia. Ou seja, eu sou advogado, era para ele ter sido condenado, foi preso em flagrante com droga na mão, acabou, não tem conversa. Ela fez o resgate do primogênito, 50 dias depois, ele recebeu o alvará e o processo foi arquivado, ele foi inocentado. Você sabe o que é isso? Isso é uma coisa que não existe. E aí eu perguntei para ela no WhatsApp, falei assim: você sabe o que quer dizer 50? Ela falou: não, 50 é o período do jubileu. É o tempo em que os escravos são restituídos. Olhem aí, gente. 49 dias depois, né? Então ele ficou 50 dias da prisão à soltura. E aqui embaixo ela colocou o alvará dele, o processo dele. E a gente fez o vídeo, só que não está rodando, na internet não está ajudando a gente. Ó, a Eliane está aí. Eliane, abre o seu microfone e fala pra gente o testemunho, por favor. Oi, Pode falar, Shalom. estamos ouvindo. A Shalom. paz e a graça, estou aqui com minha bebezinha, tentando colocar para dormir. Mas, pois é, esse testemunho é real. Eu fiz o resgate do meu filho
ele tinha sido preso no dia 3 de maio, e aí eu fiz o resgate dele em 9 de junho, anotei na agenda, no curso de riquezas que eu fiz com vocês, que foi gratuito, e eu fiz o sacrifício, né, o resgate dele, entreguei ao apóstolo, e Deus, assim, ele respondeu com fogo, né? E quando foi no dia 27 de julho, houve o julgamento dele e ele foi inocentado, sendo que de culpado Deus fez ele ser inocentado. Então, assim, todos ficaram impactados. O advogado disse que ia tentar trabalhar para reduzir a pena para 8 anos, mas ele já era reincidente e que estava muito difícil de não nem inocentar, né? Mas de diminuir a pena dele, porque ele já era reincidente, ele já respondia a mais de 2 crimes. E Deus, ele respondeu com fogo por esse sacrifício que eu fiz, que foi do resgate da primogenitura do meu filho. Ele tem 23 anos de idade e hoje ele está em casa para a glória de Deus. Então, eu me Amém. Glória a senti, Deus. né? O mínimo que eu poderia fazer era dar esse retorno para o apóstolo, como eu passei a mensagem hoje, fiz um vídeo contando, né, o testemunho, e como o senhor me falou, 50 dias era o jubileu, eu não sabia, né? Então eu creio que aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar e vai libertar completamente o meu filho, e amanhã à noite eu estou indo fazer um culto no lar, na casa dele. Estou indo com a Amém. equipe Glória a de Deus. intercessão, deixa Deus trabalhar. Estou muito feliz. Obrigado Muito pelo seu grata a testemunho, vocês, muito pastora. grata. Obrigado. Obrigada. Eu vou Gente, desligar a câmera que eu estou tentando colocar minha bebê para dormir, tá bom? tá certo, fica à vontade. Gente, a pastora não é do meu ministério, ela é de outro estado, de outro ministério. Então, assim, o que a gente está falando aqui é de ensino, assim como a gente faz no curso de riqueza, a gente está fazendo aqui. Tá? Por quê? Porque isso muda a vida das pessoas. Eu tenho aqui pelo menos mais uns 40 ou 50 testemunhos para dar para vocês disso aqui, mas como a gente não tem tempo, eu posso introduzir aqui a aula, tá bom? Mas se vocês quiserem outros testemunhos, eu chamo aqui dentro da sala mesmo, tá bom? Testemunho é o que não falta daquilo que Deus fez. Então vamos lá, Gigi, vamos... Você consegue projetar aí pra gente? Ó. Então vamos lá, olha, o que é o Yom Kippur? Yom Kippur quer dizer dia do perdão. É uma das datas mais importantes no judaísmo, tá? E celebrada uma vez por ano. No calendário judaico, começa no crepúsculo, ou seja, no pôr do sol, e inicia no 10º dia do mês de Tisrei, que coincide em setembro, outubro ou novembro, né? Então o Yom Kippur esse ano, ele vai ser dia 4 de outubro, continuando até o dia seguinte, dia 5 de outubro, até o pôr do sol. Então os judeus tradicionalmente observam esse feriado como um período de jejum de 25 horas e oração intensa. E agora eu quero falar da onde que veio isso, tá? Levítico 23, 27. Ora, o 10º dia desse mês, desse 7º mês, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis o vosso espírito e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E depois aqui o Senhor vai dando várias regrinhas para fazer, tá? Então eu quero explicar uma coisa para vocês aqui. Apóstolo, Yom Kippur é coisa do Antigo Testamento? Não é coisa do Antigo Testamento, tá? O Yom Kippur, ele é um mandamento perpétuo, assim como a Páscoa. Tá? Se vocês forem olhar na Bíblia de vocês, está escrito assim: façam isso como mandamento perpétuo, ou seja, eterno, para sempre. A Bíblia, ela nos ensina
que a palavra é uma só por completo, ok? Então aquilo que não foi anulado pelo sacrifício da cruz está valendo ainda nos dias de hoje. Por isso que eu estou trazendo isso para vocês, porque quando eu comecei a fazer isso aqui, as minhas coisas começaram a andar mais rápido e Deus começou a me colocar em lugares mais altos e uma unção mais forte. Por quê? Vou explicar para vocês. Nós costumamos a ver a Bíblia, nós como profetas, eu sou um profeta de ofício, um apóstolo, profeta, e eu não olho a palavra somente como teologia, apesar de ser teólogo, mas eu olho dentro dos portais e das oportunidades em que Deus nos traz, para que nós possamos acessar coisas novas. Paulo, ele vai fazer referência, o apóstolo Paulo, ele vai fazer referência ao Yom Kippur, quando ele vai renovar o voto dele com Deus, quando ele vai afligir o espírito dele, jejuar, se preparar e fazer um sacrifício, e aí ele vai ser preso lá em Jerusalém, vocês já conhecem essa história. E depois ele fala assim, num outro texto, ele fala assim, ó, quem me livrará do corpo dessa morte, fazendo menção às orações que nós devemos fazer de arrependimento, de techuvá. Ou seja, é uma volta à nossa identidade glorificada, à nossa identidade como fomos criados no céu. Tá? Então, o Yom Kippur chama-se Dia do Perdão. E nós vamos entender o que é Yom Kippur. Yom Kippur, lembre-se, Dia do Perdão, celebrado uma vez por ano. Apóstolo, mas isso é no judaísmo. Por que o Senhor está falando para nós isso? Que somos gentios, vamos dizer assim. Apesar de termos judeus na sala aí. Né, Marlene? Então, por que isso é interessante para nós, gente? Porque a palavra, ela foi escrita por quem? Por judeus, por israelitas, certo? Foi escrita num contexto judeu, para judeus e para gentios. Quando as igrejas gentias, elas vão começar a despontar, a igreja de Antioquia precisa de ensino, eles mandam uma comissão até Jerusalém para falar com os apóstolos, e aí eles perguntam, e agora, o que nós vamos fazer? Os apóstolos discutindo e dizem assim, não, manda que eles aprendam nas sinagogas. Eles não precisam que a gente vá aprender, eles só precisam de uma ordem no culto. Tá? Então eles indicam uma ordem, indicam os 5 ministérios para eles, e aí vocês vão ver profetas no Novo Testamento, tá? E eles falam assim, para eles aprenderem, eles vão nas sinagogas aos sábados, acabou. Isso está escrito na Bíblia, certo? É só vocês lerem lá que vocês vão achar. E o que acontece? Aqui, Deus ele nos mostra como que ele trabalha. Mandamento perpétuo não é só para o passado. Deus ele é um Deus que conhece o futuro. Então nós, como profetas, temos que entender isso. Deus ele preparou um portal para que a gente se apresente diante dele e é um portal de oportunidade. Vamos lá, Gigi, pode passar. Então, o que a gente deve e não deve fazer no Yom Kippur? Aqui no Yom Kippur, nós temos 6 proibições. Nós temos que jejuar, então, obviamente, nós vamos nos abster de alimento. Então, nós não vamos comer do dia 4, do pôr do sol do dia 4 até o pôr do sol do dia 5. Ou seja, um jejum absoluto, inclusive sem beber água.
Não vamos usar peças de couro. No Antigo Testamento falava de calçados de couro, porque era muito difícil as pessoas terem roupas de couro, tá? Então, não vai se usar acessórios de couro, indumentárias, bijuterias, joias, adornos, nada disso. Não vai manter relação conjugal, tá? Porque você está se santificando e você está trazendo um arrependimento. Então, aqui, esse jejum é um jejum de afligir a vossa alma. O Senhor, ele fala em Levítico, afligireis a vossa alma. Então, nós não vamos fazer aquilo que nos dá prazer. Certo? Então, aquilo que nos dá prazer, nós não vamos fazer. Comer é uma das coisas que nos dá prazer, nós não vamos fazer. Ter relações conjugais, nós não vamos fazer. Nós vamos banhar-se por prazer, não vamos nos banhar por prazer. Passar cremes, desodorante, perfume, essas coisas. A não ser que, né, a mulher está naqueles dias. Aí vazou, se sujou e tal. Ou, por exemplo, eu tenho que beber em casa. Aí o bebê vazou a fralda, sujou e tal, ficou aquela meleca, tem que lavar. Não tem jeito, né? Tanto o bebê quanto eu. Mas é por questão de higiene, não é por questão de prazer, entendam isso. Certo? Então nós vamos nos abster daquilo que nos dá prazer e usar eletrônicos, eletrodomésticos, essas coisas, tá? Aqui está escrito eletrodomésticos, mas como você não vai comer, não precisa, né? E outra coisa, gente, o jejum, ele é um feriado para o povo de Deus. O que isso quer dizer? Ninguém trabalha. Vocês vão ler em Levítico que Deus diz assim, ó, neste dia ninguém irá trabalhar. Então não adianta você dizer assim, apóstolo, eu posso fazer o jejum, mas ir trabalhar? Não, faça direitinho aquilo que Deus mandou. E eu vou explicar por quê, tá? Olha só, a essência dessas proibições é causar aflição ao corpo, dando então prioridade à alma. Ou seja, você buscar arrependimento, afligir o seu corpo, a sua carne para buscar arrependimento. Para a sua alma fazer uma techuvá, voltar às origens do bem. Pela perspectiva judaica, o ser humano é constituído pelo Yetzer Hatov, o desejo de fazer as coisas corretamente, que é identificado com a alma. Então, o Senhor vai dizer que você tem que purificar os seus pensamentos, as suas emoções. Você tem que olhar para trás e fazer um arrependimento, um caminho de arrependimento daquilo que você vinha vivendo. Agora nós temos que entender. O jejum de Yom Kippur é no 10º dia. Por que ele é no 10º dia? E 10º dia do quê? O jejum de Yom Kippur é no 10º dia de Tisrei. É isso, né, Gigi? Por quê? Porque nós vamos ter o ano novo, dia 25 de setembro. Certo? Dia 25 de setembro, nós temos o ano novo, que é o 7º mês. Então, aqui, esse é o mês que começa o ano, biblicamente falando. Ok? E aí, Deus, nesses 10 dias, ele manda que a gente se arrependa, que a gente faça jejuns voluntários, que a gente faça ofertas voluntárias, que nós façamos o bem. Por quê, gente? Porque profeticamente, eu quero que vocês entendam uma coisa. Deus olha para o ano que você passou, para o último ano que você passou. Então, lá em Apocalipse, que é Novo Testamento, vocês vão ver que os livros são abertos. Certo? E quais são os livros que são abertos? Principalmente o livro do Cordeiro. Tá? Qual é o livro do Cordeiro? O livro da vida. Então, nós temos que entender o quê? Que Deus pega os livros nesses 10 dias e começa a ler os livros. Prestem atenção nisso, não durmam, por favor. Deus abre os livros e ele olha tudo o que você fez no último ano.
tudo o que você fez no último ano. Anotem isso. Quando dá o ano novo, Deus abre os livros e ele olha todo o seu último ano. E ele começa a olhar para você. E no Yom Kippur, no último dia desses 10 dias, chamado dias de reversão, são 10 dias de reversão que você vai se arrepender, jejuar, ofertar, fazer o bem. Você vai ter o seu nome inscrito no livro da vida ou não, no livro da prosperidade ou não, no livro da saúde ou não. Então, é aqui que as coisas vão ser decididas de quem vive e quem morre. No Yom Kippur, é onde Deus vai olhar o seu ano e você tem a oportunidade de se redimir com o Senhor. Certo? É onde você vai olhar e vai dizer, Senhor, eu errei mesmo, não fui digno. E, gente, posso falar para vocês de quem faz Yom Kippur todo ano, sempre tem uma coisinha para a gente se arrepender. Por mais perfeito que a gente tenta ser, sempre tem. Pode passar, Gigi. Eu quero falar para vocês de uma coisa que eu sempre conto no Yom Kippur. Quando eu era policial, eu destratei um rapaz lá que foi lá em casa cobrar o aluguel, mas ele foi chapado, doidaraço. E aí eu atendi ele assim com rispidez e com a arma na cintura. Não coloquei a arma na cara dele nem nada, mas eu tava com a arma na cintura. E isso já era tarde da noite quando ele foi bater lá em casa. E ele tava chapadaço. E aí eu mandei ele embora e tal, e tratei ele com rispidez. Só que ele é filho de um pastor tradicional. E eu comecei a fazer o Yom Kippur, fiz 2, 3 anos, e no terceiro ou quarto ano, eu já achei que eu tinha zerado a minha lista de pedir perdão para os outros daquilo que eu tinha feito errado, daquilo que eu tinha prejudicado alguém, destratado alguém, machucado alguém. E comecei ali a fazer, Senhor, nas minhas contas eu já estou liso, já estou puro, estou santo, estou quase sendo arrebatado, aleluia. Mas se o Senhor tiver alguma coisa aí anotado no teu livro que eu não sinta, que eu não veja, me mostra. Gente, foi um tapa na minha cara. Deus falou assim, sabe o fulano aquele dia que você destratou ele? E eu falei, sei, pede perdão para ele. Aí eu falei, não é possível. Eu achei que eu estava certo. E aí, gente, tive que revirar o Facebook, achar ele, mandar mensagem, pedir para ele perdão. Ah, e ele liberou perdão e tá tudo certo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Por mais que a gente ache que a gente tá liso, que a gente vai passar de boa, batido diante de Deus, nada fica escondido. Se você pedir para Deus mostrar para você, você vai receber muita coisa para consertar. E eu quero dizer uma passagem do Yom Kippur para vocês que vocês provavelmente não conhecem, tá? Do Novo Testamento. O Yom Kippur é assim, tudo que você faz, diga comigo, é multiplicado por 10. Tudo que você faz é multiplicado por 10. Apóstolo, se eu abençoar alguém, é multiplicado por 10. Se eu amaldiçoar alguém, é multiplicado por 10. E aí vocês querem saber quando que Jesus aplica o Yom Kippur aqui? Vou dizer para vocês. Quem eu falei? Jesus, né? Então vamos lá. Quando você faz algo para uma pessoa comum, é multiplicado por 10. Quando você faz para um ministro de Deus, é multiplicado por 70. Vocês estão pegando? Então, na lei, no Antigo Testamento, fala que nós temos que perdoar até 7 vezes. Quem já leu isso aí na lei? Então, hoje, você que é crente e não perdoa os outros, você tem que perdoar pelo menos até 7 vezes o mesmo fato. Pelo menos.
E aí o que acontece? Pedro vai e chega para Jesus, eu acho que é Pedro, se eu não me falo a memória, foi Pedro, que falou assim, mestre, Rabi, eu tenho que perdoar 7 vezes o meu irmão, tipo assim, ele já devia estar de saco cheio com alguém que estava ali com algum discípulo perturbando ele, entendeu? E Jesus olha e fala assim, não, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Por quê? Porque aquele período era um período de reversão. Vocês estão entendendo? Então, quem conhece a Bíblia toda, não só o Novo Testamento, vai entender do que Jesus está falando. Jesus falou não, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Vocês sempre quiseram saber disso, né? Sempre perguntaram, por que Jesus falou esse manto aí? Onde é que está escrito isso? Então, é dessa forma, porque aquilo que você faz para um sacerdote é sempre multiplicado. Porque vai diante de Deus de uma forma multiplicada por causa de uma unção. Então, o maior período para você se arrepender e pedir perdão para o seu líder, para o seu sacerdote é esse. Para os líderes que você passou, você se desconectou, você distratou, você falou mal, enfim. As maiores bênçãos de liberação são esse período que você tem para abençoar os líderes, para abençoar a liderança, para abençoar aquele que te ensina, para abençoar seus filhos, para você liberar a palavra, para você servir os outros, para você fazer trabalhos sociais, principalmente trabalhos que aflijam a sua alma, tá? Ah, apóstolo, eu não sou muito ligado em trabalhar na igreja, em limpar a igreja, em ajudar o irmão. Então, gente, esses 10 dias são os 10 dias de reversão, que é dia 25 de setembro ao dia 4 de outubro. Ok? Ó, durante as orações, fala-se do vidui, uma confissão de Alchet, uma lista de transgressões entre o homem e Deus e o seu semelhante. Então aqui ele está nos ensinando o quê? Que eles pegam o alfabeto inteirinho e colocam ali, para se arrepender. Então eu não vou falar do Aleph Bet aqui, que é o alfabeto hebraico, vou falar em português. Então ele fala assim, ó, por exemplo, a gente bota de A a Y, certo? Não é nem a Z, é Y. Bota de A a Y. E aí você vai se arrependendo lá pelo A. Quais são os pecados que começam com A? Coloca lá. Quais são os pecados que começam com B? Coloca lá. E vai se arrependendo, porque não há pecados que não têm um nome. Entende? Então, eles colocam todo o alfabeto e vão se arrependendo, vão colocando ali a lista daquilo que eles têm que se arrepender. Apóstolo, isso está na Bíblia? Isso aqui não está na Bíblia, mas é um método de você se esforçar para buscar melhorar a sua forma de vida. Certo? Midrash, gente, é uma forma de interpretação, tá? Que a Gigi colocou aí. É uma forma de interpretação, de comparação do texto. É uma forma de estudo comparativo. Pode passar, Gigi. Então, com os estudos, com a forma de interpretação, a gente vai entendendo melhor a Bíblia. Ó, o dia do perdão, ao longo de todo o ano, o homem comete toda sorte de erros e pecados voluntários e o processo da techuvá, que é o arrependimento, retorno ao bem, não poderá realizar-se magicamente em um dia. Ou seja, ninguém descobre todos os seus pecados de um ano em um dia. Ou da sua vida inteira, para quem nunca fez Yom Kippur, em um dia. Então, a tradição judaica, que na verdade, quando a gente fala de tradução judaica, nós falamos de Bíblia Sagrada, ou a Torá, coloca o mês de Elul, 6º mês do ano, como prefácio, ou anterior, né? Preparando o homem para a reflexão profunda, ou seja, da virada do ano até o 10º, tá? Até o grande caminho interior. O que é isso? Você, uma semana antes já da virada do ano, você já começa a se arrepender, tá?
Uma semana antes você já começa a levantar pelas madrugadas. Aqui ele fala do som do shofar. Dificilmente você vai ouvir o som do shofar, a não ser que você more perto da minha casa ou perto de um profeta doido. Mas você vai ouvir o som do shofar como? Levantando-se de madrugada e arrependendo-se pela manhã. Começando o seu dia com arrependimento. Não durmam em nome de Jesus. Certo? Anjo começa a sacudir eles aí. Liga eles no 220. Então, você começa uma semana antes. Uma semana antes vai dar lá pelo dia 18 de setembro. Você começa a levantar pela madrugada e se arrepender, orar ao Senhor, buscar um caminho melhor para você ser um filho melhor, um pai melhor, uma esposa melhor, um pastor melhor, um empresário melhor, um patrão melhor, um empregado melhor. Uma semana antes do Rosh Hashanah, também, Rosh Hashanah é rocha cabeça, tá, gente? Rosh Hashanah é ano novo. Então, uma semana antes do ano novo, também durante a madrugada, se faz as orações chamadas selicote, perdões. Você tem que pedir perdão e liberar perdão. Tá? Em 1º de Tisrei é o grande dia, ou seja, é quando acontece o ano novo. Então, dia 25 de setembro é a preparação, é a véspera do ano novo, mas já começa o ano novo na véspera. Dia 26 é o primeiro dia do ano novo, é o dia 0, tá? E o dia 27 termina o dia 1º. E aí a gente vai contar até o dia 5 de outubro, certo? Que vai dar os 10 dias de reversão. Depois dos 9 dias de perdão, até o dia do perdão, 10 dias para aprofundar-se dentro de si, afrontar o mal, ou seja, viver um confronto dentro de si mesmo. O que você tem que consertar? O processo chega à sua culminância no dia 10º, que é o dia do Yom Kippur, o dia do perdão. Tá? O dia que a gente vai fazer o jejum, de fato, entregar as nossas ofertas, apresentar as nossas ofertas, onde o sacerdote vai chegar diante de Deus e apresentar as ofertas. A expiação do Yom Kippur, na raiz hebraica, refere-se ao que cobre. Tá? Expiação quer dizer o que cobre, ou seja, o castigo que envolve o ato perverso. Tudo que se pode anular, deter ou parar é o castigo, não o ato cometido. O que isso quer dizer? Você pode errar várias vezes, mas você não vai parar de errar, não vai parar de progredir por causa do seu erro. O que vai fazer você parar? É a sentença condenatória. Lembra que a irmã falou aqui que o filho foi absolvido? Então, se o nosso juiz nos sentenciarmos nesse ano e nós formos condenados, nós não vamos ser promovidos, não vamos ser inscritos no livro da vida. Ah, mas e o sacrifício de Jesus é muito bom, obrigado, mas se você não se arrepender, a Bíblia diz que se você não confessar o seu pecado, oh meu Deus, está falando de Yom Kippur, apóstolo? Será? Olha só, se você não confessa o seu pecado e o deixa, não existe perdão. Mas quem disse isso, Gigi? Jesus? Por acaso? Então, existe Yom Kippur no Novo Testamento, apóstolo? Existe, porque o Novo Testamento, ele é 1/3, todinho, 1/3 da Torá. Todo o Novo Testamento é 1/3, ele é constituído de 1/3 da Torá. 1/3 praticamente de falas e outro 1/3 de fatos históricos. Então eu quero dizer para você, o Novo Testamento todinho é baseado em cima da Torá, tá? Do Antigo Testamento. A expiação Kippur na raiz hebraica refere-se ao que cobre. Então você tem que entender o seguinte, que você só vai ter o seu pecado coberto, anulado nos livros, lavado nos livros, pelo seu arrependimento e o sangue no altar. Aí entra o nosso curso de finanças. Quem fez o curso de riquezas? O que é o sangue no altar? Hoje, nós não fazemos mais oferta de animais, certo?
Se bem que eu aceito um cordeirinho aí, Gigi. Se fizer um churrasco, a gente tá dentro. Tá? Então, assim, tirando esse holocausto santo chamado churrasco, lá de onde eu venho, do Rio Grande do Sul, a gente não faz mais apresentação de animais, de sangue de bode, de touros, e enfim. Certo? Então, o que é o sangue do sacrifício? É o nosso dinheiro. É aquilo que nós gastamos durante o mês, chamado vida, a sua vida. Você gasta durante o mês e recebe no final do mês em forma de dinheiro, de moeda. Tá? Esse é o sangue que você gastou. Então, é isso aqui que você vai colocar no altar para que Deus te abençoe. Apóstolo, eu posso fazer o jejum, me arrepender, orar para acontecer essas coisas? Você pode fazer o que você quiser, você é livre. Posso fazer da forma certa? Deve fazer da forma certa, que é a forma com oferta de cordeiro diante de Deus. Tá? Apóstolo, não tenho condições, posso fazer só o jejum? Pode fazer só o jejum, você é livre. Só que você não vai colocar sangue no altar, e sem sangue no altar não há nada para apagar os fatos dos seus livros. Tá? Ah, mas Jesus já perdoou os pecados? Sim, meus amores, Jesus já perdoou os pecados. Tá? Quem fez o portal de Páscoa comigo vai entender bem isso. Jesus perdoou os seus pecados. Agora, iniquidades, errar de caso pensado, destratar os outros, bater nos outros, não pagar aos outros, você pecar de caso pensado. Posso falar várias coisas aqui, sobre, principalmente da parte sexual. Olhar o irmãozinho na rua, a irmãzinha na rua, você faz de caso pensado, você não faz sem querer querendo. Né? Então, isso é iniquidade. Jesus, ele não morreu pelas nossas iniquidades. Só você pegar a Bíblia no original e olhar, tá? Jesus morreu pelos nossos pecados. O que é pecado? Aquilo que você faz sem querer, por ignorância. Aquilo que você quer fazer o certo e escapa. Pecado é errar o alvo, ou seja, você quer caminhar para o céu, você quer uma vida de santidade, mas aquilo te escapa. Você não consegue fazer. Agora, o livro de Hebreus diz assim, ó. Coloca aí para mim, Gigi. O livro de Hebreus diz assim, ó. Ora, aquele que peca voluntariamente, já não há mais sacrifício para a remissão dos seus pecados. Certo? Então, eu quero dizer uma coisa para vocês. O livro de Hebreus, ele está no Novo Testamento. E ele diz assim, se você peca voluntariamente, o que é isso? Iniquidade. Já não há mais sacrifício, ou seja, não há mais salvação em Cristo para você, a não ser que você se arrependa. Porque você está pecando voluntariamente. Você está pecando porque você quer. Apóstolo, mas nós estamos na graça. Sim, mas esse livro aí foi escrito para a graça. Receba aí em nome de Jesus. Tá? Eu sou apóstolo e o meu ministério é restaurar as veredas. Restaurar desde o Jardim do Éden aquilo que o Pai ensinou. Olha lá, gente, olha. Não fui eu que escrevi, eu juro. Gigi, não foi você que escreveu isso aí, né? Não? Então tá. Depois eles vão abrir na Bíblia deles lá. Vamos Sou lá. novinha, apóstolo. Isso aí é bem antigo. É antigo, né? Deve ser de quando? Mais ou menos 60, 70 depois de Cristo? Tipo isso. Deve ter só uns 2000 anos, né? Vamos lá, olha lá, ó. Porque se pecamos ou pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade. Então, você já reconheceu aqui que você está em Cristo. Para começar. Não tem nenhum não cristão aqui na sala, porque eu já olhei quem está aqui. Então, se você está em Cristo, você sabe que você não deve pecar. Então, vamos lá. Porque se pecamos voluntariamente, conhecendo a verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Mas olha só o que diz aqui. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. O que ele está falando? Que você peca voluntariamente.
quando você comete iniquidade, você é inimigo de Deus, e você entra em juízo e arder de fogo. Aonde tem isso? No céu? Ou no inferno? Decidam aí. Eu só estou lendo o Novo Testamento para vocês. Tá? O ministério aqui é apostólico. É palavra purinha. Tá? Então, juro, não fui eu que inventei. Depois, se vocês olhem lá, ele diz assim no final aqui, ó, porque bem conhecemos que aquele que disse, e outra vez, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, queridos, estou falando para vocês, por que está sendo escrito isso aqui? Porque se não tiver techuvá, arrependimento, se não tiver a prática de entrar diante de Deus com arrependimento, não há perdão de pecados. Aí eu pergunto para você, quando você chega diante de Deus no culto, e aquele culto está maravilhoso, está amando, está descendo a glória ali, você deixa de ofertar? Se você é meu aluno de finanças, provavelmente não, você sempre oferta. Esse portal é o portal que vai desatar as coisas que vinham te segurando. Aqui é tão poderoso quanto o resgate de um primogênito, é tão poderoso quanto uma Páscoa. Tá? Nós temos o vídeo aqui da Eugênia, lá da Suíça, é uma intercessora minha. Ela mora há 14 anos na Suíça e orava já há muitos anos para estar na casa dela, na casa própria, para ter condição de estar na casa própria. E ela fala no vídeo ali que ela sempre ficava procurando um lugar para morar, não conseguia, e era tudo caro e tal. Quando ela fez a oferta do cordeiro, gente, na outra semana ela falou, apóstolo, Deus me deu um apartamento muito abaixo daquilo que é o valor, e eu estou morando sozinha na minha casa, minha renda aumentou e tal. E ela deu esse testemunho, só que o vídeo não rodou por causa da internet. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar uma outra aula e vamos ver se a gente consegue agregar esses vídeos ou nessa aula mesmo e colocar, disponibilizar no link no YouTube de forma privada para vocês acessarem lá e olharem também os testemunhos. Tá? E até para quem quiser rever, repassar a aula. Então, Gigi, passa lá o slide. A gente está quase finalizando, tá? E a gente abre para perguntas, para que vocês possam entender melhor e não ficar nada em aberto. Está quase acabando já, acho que tem mais 1 ou 2 slides só. Tem mais 1 slide só. Então, nesse dia, é o dia que a gente pede perdão para os outros, libera perdão para os outros e libera de verdade, tá? É liberar e esquecer. Fica remoendo, mas não. Que você, se você sentir no seu coração de você perdoar a dívida, você sabe que a pessoa não tem condição de te pagar, você sabe que ela não vai te pagar, você vai cobrar, ela só vai te dar dor de cabeça. É aqui, gente, que você pode ofertar aquilo que você não recebeu e você sabe que você não vai receber e transformar multiplicado por 10 ou por 70. Tá? É um portal muito forte. Para vocês entenderem aqui, ó, eu ofertei uma chácara que eu tinha no Yom Kippur. E Deus destravou assim, ó, as minhas finanças de uma forma violentíssima. Violentíssima. Tá? A primeira chácara que eu recebi de honorários, eu ofertei no Yom Kippur e Deus fez assim, sem dimensão de falar para vocês. Os meus filhos que me acompanham sabem como eu vivo e qual é a dimensão. É o dia do perdão, quando Deus perdoa todo o seu povo. Tá? E aqui eu já falei para vocês das proibições, já falei que não pode trabalhar. Não pode trabalhar. Então já vai vendo a sua escala, para você trocar a sua escala, para você colocar alguém no seu lugar. Apóstolo, eu quero trabalhar só até meio-dia. Gente, não pode. A Bíblia diz, ninguém vai trabalhar. Quem trabalhar, morre. A Bíblia diz isso. Então, o que você vai fazer? Apóstolo, é morte espiritual ou morte física? Para mim, as duas são ruins. Então, assim, se você vai fazer, você nunca fez, se você vai fazer, faça direito. Tá? Segue tudo direitinho, bonitinho, por quê?
Porque se você fizer errado, você não vai ter resultado. Então, se você vai fazer algo para chegar diante de Deus como um sacrifício agradável, você, como sacrifício vivo diante de Deus, faça certinho, porque Deus não tem filho desobediente. E nem eu, em nome de Jesus. Certo? Então, após Yom Kippur, coloca no último parágrafo ali, Gigi, para mim. Ali, ó. Após Yom Kippur, espera-se que haja festa e alegria, não perdendo de vista o fato de que o feriado é um dia santo e de júbilo. Então, o que a gente faz depois do Yom Kippur, gente? Em nome de Jesus, passa um desodorante, vai no banheiro da igreja, lá onde você vai fazer a sua virada de Yom Kippur, e passa um desodorante para abraçar os irmãos. É a primeira coisa que você faz. Brincadeiras à parte é o seguinte. Aqui na igreja, por exemplo, eu estou aqui na igreja, estou aqui no altar. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o jejum, como nós fazemos, nós vamos entregar o jejum aqui, as ofertas, vamos fazer um culto de celebração, tá? Nós vamos fazer as orações de arrependimento, nós vamos entregar as ofertas, apresentar as ofertas diante de Deus, tanto as presenciais quanto as online, vamos transmitir o Yom Kippur também. E depois nós vamos fazer louvores de gratidão, de júbilo, porque você está fazendo a primícia do primeiro dia de adoração diante de Deus. Depois que Deus fecha os livros e Ele dá a sentença, você faz a primícia para Ele, de adoração, de agradecimento daquilo que Ele vai fazer, já profetizando o ano que você vai ter. É muito forte, gente, muito forte. Muito forte. Eu quero só falar uma coisa para vocês. Eu fui policial e eu respondi a um processo, respondo ainda um processo injusto, tá? De perseguição política, porque eu prendi muita droga aí. E aí o pessoal do PT ficou correndo atrás de mim aí, procurou me prejudicar de todos os jeitos. Existia uma pessoa no judiciário que me perseguia muito. Falou assim, eu vou condenar você. E eu falei, se Deus permitir, você vai condenar, senão Deus vai te tirar daí. Esse processo se arrastou por 11 anos. Quando eu fiz Yom Kippur o ano passado, e olha que eu fazia todo ano, eu fiz o voto, raspei a cabeça, fiz tudo o que devia fazer. Falei, pai, em nome de Jesus, estou fazendo isso aqui, o melhor. Pum. Coloquei uma oferta grande no altar. Na mesma semana que eu entreguei a oferta no Yom Kippur, essa juíza aposentou. Na mesma semana. Gente, é assim, ó, tem coisas que é só quem vive que entende. É só quem vive que entende. Tá? Apóstolo, que processo é esse? Gente, eu era policial, um cara foi lá, roubou o negócio, tentou me matar e acabou levando um tiro e infelizmente faleceu. A gente socorreu ele, mas não deu. Não deu para ele. Tá? Então, respondo isso aí. Estou respondendo ainda, já tem 12 anos. Tá? E aí, gente, o portal é esse. Tá? Deus, ele é maravilhoso. E vamos abrir para as perguntas. Tirem suas dúvidas. Estou aqui à disposição. Não durmam em nome de Jesus, porque o diabo não quer que vocês prosperem. Ele quer que vocês fiquem amarrados em doenças, em dívidas. Então não durmam, abram os olhos. Pelo amor de Deus, já estou vendo uns meio assim caindo. Eu sei que é cansativo, mas fiquem firmes. Apóstolo, pode falar? Pode. Fale sobre o valor das ofertas, como é que a gente faz, para eu entender melhor. Tá. Eu vou falar o que a Bíblia fala. A Bíblia fala o seguinte, que você deve levar um cordeiro diante de Deus. Só que aqui não existe uma taxatividade, como do primogênito. Tá? Então eu não vou dizer assim, faça isso ou faça aquilo. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que da forma com que você chegar diante de Deus, você vai ser visto. Saibam que, por exemplo, Jacó, quando ele vai acessar o anjo para que o anjo troque o nome dele, vocês têm que entender o que ele fez ali. O anjo, sempre quando vocês foram ver Abraão fazendo sacrifício, Gideão fazendo sacrifício, e o anjo subindo na fumaça, vocês vão entender
que para que o anjo chegasse diante dele ali tinha que ter um sacrifício. Tinha que ter uma porta, uma escada. Para que o anjo fosse embora, tinha que ter um sacrifício. Certo? Aí o anjo fala, deixa eu ir, ele fala, não deixa. Ele deixa eu ir e não deixa. Ficou naquele negócio ali com o anjo. E aí o anjo tinha que subir. Como ele não sacrificou para o anjo subir, e o anjo abençoou ele, diz a tradição judaica que ele levou a saúde do nervo do joelho dele. E ele ficou aleijado da perna. Porque ninguém chega diante de Deus para ter a vida mudada e não oferta nada. Pegaram, hein? Apóstolo, eu nunca tinha pensado por esse lado. Pois é. Então, comece a entender que finanças é 100% espiritual. Sempre que você chega diante de Deus, Deus, ele fala contigo. Eu quero que você entenda o seguinte. Quando a Bíblia fala que o pobre devia dar o quê? Uma rolinha ou uma efa de farinha. Certo? Então, se você chegar diante de Deus com uma rolinha ou com uma efa de uma porçãozinha de farinha, você vai ter o reino do Espírito anotando tudo que você faz. Tanto os anjos do cartório do céu, quanto os demônios do cartório do inferno. Sim ou não? Sempre, gente, sempre você vai ter. Principalmente quem já fez anjos comigo sabe. Deus sempre manda 2 testemunhas. Sempre tem 2 testemunhas. Os anjos sempre andam em 2 e os demônios sempre andam em 2 para anotar e registrar tudo, para te acusar diante de Deus e os anjos para te absolver. Tá? Então é o seguinte, tudo que você faz na sua vida, você tem sempre 4 seres te observando, no mínimo. Mais aquele que anda com você. Se você anda com um anjo, você tem 5. Se você não anda com um anjo, você tem 3 capetas e 2 anjos te observando. Então, vamos lá. Quando você entrega uma rolinha no altar, você está dizendo para o mundo espiritual que você é um pobre miserável. Na Bíblia fala que se a pessoa fosse mendiga, ela entregava uma rolinha. Um pobre miserável entrega uma rolinha. Vocês estão entendendo? Então, se você tem condição de colocar no altar um cordeiro e coloca uma rolinha, você vai estar sendo acusado e sentenciado por aquilo que você fez. Foi você que fez, não foi Deus. Você colocou diante do altar uma coisa que está atestando que você é pobre e miserável. E aí o diabo vai dizer assim, olha, a saúde é dele, o casamento é dele, mas as finanças são minhas. Porque ele atestou diante do altar que ele é miserável. Quem está me entendendo? Então, aquela pessoa que chega diante do altar, lá com os troquinhos da moeda lá, com os R$2, com o troco do lanche, do McDonald's, gasta R$50 do McDonald's no lanche, mas na hora de ofertar, bota 2, você saiba que o diabo, ele anotou tudo isso. E esse é um dos motivos pelo qual você não prospera. Se você fez curso de riqueza comigo, você sabe, você não pode semear como escravo e viver como um príncipe. Nunca, jamais. E nem o contrário. Você nunca vai semear como um príncipe e viver como escravo. Não existe isso. Não existe. Então, existe a rolinha, existe o cordeiro e existe o boi. Vocês estão entendendo? A rolinha é para o miserável, o cordeiro é para quem é uma pessoa comum, e eu acho que aqui a gente não tem nenhum miserável, e tem o boi. O boi era para aquele que tinha condições. Agora, você decide se você quer dizer para o mundo espiritual se você é rolinha, se você é miserável, se você é uma pessoa comum, ou se você é superabundante, se você é próspero. Não sou eu, isso é você e Deus. Tá bom? Eu só estou trazendo o ensino para vocês. Quero que vocês aprendam e cheguem diante de Deus sabendo que aquilo que vocês fizerem vai desatar o ano de vocês para aquilo que vocês querem receber. E vai apagar o passado de vocês para aquilo que vocês fizeram de errado. Simples assim. Próxima pergunta. Gigi, eles nem respiraram. Tem gente que tá com o olho assim. Nossa, tá sem, se não respirar logo, vai. Tem gente que chega a estar azul ali sem respirar. Apóstolo, tem 4 perguntas aqui por enquanto. Não, 5. Tá aumentando. Manda.
A Sandroma perguntou assim, ó, então quer dizer que quem trabalha e não vai poder faltar, se ausentar, é melhor não fazer? A minha pergunta é melhor obedecer a homens ou obedecer a Deus? Não estou dizendo para você faltar. Estou dizendo que esse portal é um mandamento perpétuo e que acontece só uma vez por ano. É o que eu estou dizendo. E você está sabendo quase 60 dias antes, 55 dias antes do dia que vai acontecer. Por isso eu já estou fazendo 2 meses antes. Nos outros anos eu fazia 40 dias antes para a gente dar tempo de jejuar, quem quisesse jejuar 40 dias, que inclusive é o meu caso. Então, gente, você tem quase 2 meses para trocar a sua escala. Um dia de trabalho só. É um dia só. Você não pode. Gente, não se limita às regras dos homens, não. Vocês têm 60 dias para orar, para Deus mudar e abrir uma brecha naquilo que parece impossível, ter uma folga, uma ausência. Se Deus precisar fechar a sua firma no dia, por qualquer problema que seja, ele vai fechar. Não limitem o agir de Deus pela nossa mente, que não alcança todas as coisas. Próximo, o Maurício perguntou assim, se a aula ia ficar gravada no grupo do Telegram. Você já explicou, né, pai, que vai ficar disponível no YouTube privado. Isso, nós vamos pegar essa aula aqui, vamos emendar com os testemunhos e vamos fazer um link não listado. Tá? E vamos colocar no Telegram lá para vocês assistirem de novo. A Laura perguntou assim, preciso dessa revelação. Fale sobre o mau cheiro da iniquidade de Sodoma e Gomorra, que aparece em Gênesis 19:12. Ô, Lauren, dá para a gente fazer uma aula depois só disso? É. Mas eu vou dizer assim, gente, que eu falo no curso dos anjos, né? Eu estava conversando com os anjos um dia lá em casa, e os anjos sentam para comer com a gente também. Tá? Ah, apóstolo, os anjos comem aqui e comem. Comem, assim como o Senhor Jesus também come. E eu não sou doido sozinho, graças a Deus o Davi Rebolo veio aqui e também faz isso. Então, o que acontece? Os anjos, eles não gostam de descer à terra por causa do cheiro do pecado. E você, se você é crente, você tem um anjo andando com você. Se você anda em pecado ou anda em iniquidade, esse anjo não gosta de andar com você, que você fede. Deus, ele não ouve suas orações. Deus, ele cheira suas orações. É só vocês lerem Apocalipse. Você ora, o anjo leva para o incensário debaixo do altar. A unção está descendo forte. Tá até arrupiado aqui, como diz o outro. Quando você enche aquela taça, você encheu a taça aqui, o anjo vem, mistura o incenso e queima diante de Deus. Agora, quando isso vem com cheiro de pecado, o que ele faz? Dispensa. Não bota em taça, porque Deus não cheira pecado. Entenda isso. Certo? Então, eu não vou falar de Sodoma e Gomorra, porque vocês já entenderam. O cheiro... Imagina vocês terem uma carne podre na geladeira. Quem já viajou aí, sabe de quem já viajou e esqueceu carne dentro da geladeira. E aí acabou a luz, faltou luz, estragou. É assim, desse jeito, gente. Imagina esse cheiro diante de Deus chegando. É esse o cheiro do pecado. Carne estragada. A Juliana pediu para recapitular aqui quantos dias, né? A preparação, o jejum de 24 horas é no último dia. Perfeito, vamos lá. Dia 18 de setembro, você já começa as orações pela madrugada. É uma semana antes do Ano Novo. Tá? O Ano Novo começa no dia 25 de setembro. Então, dia 18, você começa as orações pela madrugada. Orações para pedir perdão, liberar perdão, ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um pastor, um discípulo, para você ser melhor como pessoa. Certo? Para você fazer essa techuvá, arrependimento, caminho de arrependimento. E aí tem o Ano Novo, dia 25, comemora-se até o dia 27, o Ano Novo.
Mas do dia 25 até o dia 5 de outubro, são 10 dias de arrependimento. Então, esses 2 dias de ano novo já conta também dentro dos 10 dias, tá? Então, do dia 25 de setembro, dia 5 de outubro, você vai se arrepender. O Yom Kippur, de fato, é dia 4, né, Gigi, que começa o jejum. É isso, né? Isso, Então, começa às 18 horas do dia 4. no pôr do sol do dia 4 de outubro, começa o Yom Kippur. Tá? Eu vou estar transmitindo aqui na igreja a oração de início, tudo certinho. E no dia 5, no pôr do sol, a gente entrega. Nesse ínterim, a gente apresenta as ofertas, faz as orações de arrependimento. Tá? Então, no dia 4, no pôr do sol, você começa o seu jejum. Sem escovar dente, sem tomar banho, sem usar acessórios de couro, sem ter relações sexuais, sem fazer nada que traga prazer. Você vai afligir a sua alma. Então, quem gosta de falar muito, a primeira coisa é fechar a matraca. Certo? Fazer voto de silêncio, é afligir a sua alma. Você vai falar só com o Senhor, faça voto de silêncio. Tá? Exceto se você tem filho para atender, marido para atender, fale o essencial, mas a essência é isso, entende? Não fazer coisas que te deem prazer, é afligir a sua alma mesmo. Nada de ficar jogado no sofá o dia todo. Vai orar, ler a palavra durante o jejum, fazer sua lista de arrependimento, se arrepender, volta lá, se arrependa de novo, se arrependa de novo, se arrependa de novo. Porque você vai lembrar do coleguinha que você roubou o lápis lá na 5ª série, você vai lembrar daquele peteleco que você deu no coleguinha da frente, aquela taxinha que você colocou, os meninos, né, gostavam de fazer isso, para o outro sentar. Tem muita coisa aí que passa de um ano para trás, gente, que o Espírito Santo vai te lembrar. Aqueles R$ 5 que você pegou da bolsa da avó, você nunca falou, e por aí vai. Gente, tem coisa que o Espírito Santo vai falar com vocês aí. Que você talvez nem lembre mais. No curso de finanças eu falei, o Espírito Santo falou assim para mim, eu falei, pai, tem alguma coisa que está me prendendo, que está me requisitando? Algum espírito perseguidor que está me requisitando? Ele falou assim, quando você tinha 6 anos, você pegou uma lâmpada da casa da sua avó. E eu voltei naquela cena. E a minha avó está morando na casa do meu pai, aqui no meu condomínio, na frente da minha casa. Eu fui lá pedir perdão para minha avó e queria restituir, ela não quis a restituição. Mas, quando eu pedi perdão para ela, ela chorou. Ela falou, eu nem sabia disso, e começou a chorar. Porque eu tinha ido pedir perdão para ela por causa de uma lâmpada que eu peguei quando eu tinha 6 anos. Vocês entenderam? Então, tinha uma coisa, porque no mundo espiritual, gente, não existe tempo. Existe o fato só. Então, se você fez quando você tinha 10 anos, é como se você tivesse feito agora. Certo? Por isso que nós precisamos voltar e nos arrepender. Sempre. Yom Kippur, apóstolo, é todo ano até que Jesus te transforme em corpo de glória. Porque todo ano a gente precisa se apresentar diante de Deus, aprovados, como obreiros que não têm do que se envergonhar. Ai, Gigi, isso é Yom Kippur também? Eu não sabia. É Novo Testamento, né? Pois é, gente, não fui eu que inventei, tá? Tá na Bíblia. Próxima pergunta. Diego perguntou se ele coloca a oferta lá no altar da igreja, né? Você tinha comentado aí como é que vai ser na nossa congregação. Sim, Diego, como a gente fez nos outros anos passados. Tá? Vamos estar aqui na congregação presencialmente e online, porque nós temos pessoas de fora e pessoal da rede também, nossa, que faz junto com a gente. Alex perguntou se não pode trabalhar, também não pode ir para aula, né? Estudar. Eu acho que a aula, em determinados casos, aflige a alma dos alunos. Eu ia falar a mesma coisa. Porque quando eu vou acordar minha filha para ir para aula, ela não quer ir, apesar de ter 17 anos quase. Né? Então eu acho que isso é um meio de aflição, Gigi. O que você acha como mãe? Completamente correto, pai. Então, o estudo, ele não é proibido. Você deve estudar a palavra, inclusive. Tá? Então você pode ir para aula. Só não fique de conversa fiada e nem olhando para as coleguinhas, viu, Alex? Em nome de Jesus. Aflige a sua alma. A Denira perguntou assim, apóstolo, e quem nunca teve
entendimento sobre isso. Como fica diante de Deus? Continua com a iniquidade até o julgamento? Ou até a pessoa se arrepender? Bom, primeiro passo é você saber que vocês têm que se arrepender. Dito isso, você sabe que quem sabe que pecou, sabe que fez errado, sabe que está vivendo errado, está vivendo amasiado, está vivendo aí num namoro colorido, né? Que não se consertou, você já está em iniquidade. Você já está errado. Isso é fato. E aí, o que você faz? Você já começa a se arrepender. Depois que acabar a aula, você já começa a pedir perdão, já faz a listinha de A a Y. E não faça mais, em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que alcança perdão aquele que confessa o pecado e o deixa. Então, deixar é 99% do processo. Não adianta você só chegar diante, eu não vou fazer mais e continuar fazendo. As perguntas terminaram aqui, pai, de perguntas e respostas. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Quando vocês pensam, eu posso dar um aviso paroquial, pai? Manda. As orientações, né, com as datas e do jejum, a gente costuma fazer uma notinha, um resuminho, e a gente vai colocar lá no grupo do Telegram, tá bom? Eu tenho uma sugestão para vocês fazerem. Tá? Mas é só uma sugestão, não é uma obrigação, não é uma coisa que é mandamento bíblico. Mas é para vocês verem como é que está o nível carnal de vocês. Quem gosta de açúcar aí? Experimente fazer o seguinte. Faça essa semana antes de arrependimento, antes do ano novo, a partir do dia 18, tire o açúcar dos seus alimentos, não coma mais alimento com açúcar. Ou você gosta muito de carne, tira a carne das suas refeições. Ou tira a farinha. Escolha um deles e faça, Senhor, eu vou fazer isso aqui. E eu quero ver como é que está o nível da carne de vocês latejando com arrependimento. E eu vou dizer para vocês, não é fácil. Ah, mas é só o açúcar, eu sei. Só que todos os alimentos que você consome têm um código genético. E afeta o seu DNA de uma forma diferente. É o que, apóstolo? Eu estou dizendo que a unção que vai fluir de você depende muito do tipo de alimento que você come. Meu Deus do céu. Como é que você sabe disso, apóstolo? Porque eu sou profeta dimensional, eu estudo a Bíblia. Já fiz 20 jejuns prolongados, já fiz jejum de 55 dias na água, de 52, de 50, de 47, de 40 e de 21. E agora vou fazer mais um de 40, depois outro de 40 na Escola de Sobrenatural nível 3, em setembro, em janeiro. Então, tirem o açúcar. Desafio vocês. E vocês vão ver a alma de vocês gritar, meu Deus. Tem mais alguma pergunta aí? Não, mas tem um povo aqui desesperado que o açúcar vai ter que subir. Não, gente, é só uma sugestão. Tá? Isso não é obrigatório, a Bíblia não pede. Eu estou só falando para vocês verem como está o nível de vocês. Por quê? Porque o jejum, e isso não é um jejum, é só um propósitozinho. Jejum é sem alimento, só com água. E jejum até 3 dias é sem água, pelo amor de Deus. Então, o que eu estou falando para vocês? É para vocês terem um nível de entendimento de o quanto a alma de vocês está se submetendo ao espírito e quanto que a carne de vocês está se submetendo à alma. Vocês entenderam? Porque o que transborda do espírito vai para sua alma. O que transborda da sua alma vai para sua carne. Entende? Isso é o que deve ser. Ou seja, o espírito governa você. Qual espírito? O seu. O seu espírito ouve a Deus e obedece. E a sua carne tem que obedecer. Entende? Mas quando você colocar o jejum, ou esse propósito de tirar o açúcar, por exemplo, sua carne vai gritar. Aí você vai dizer, ai, estou passando mal. Estou tendo dor de cabeça. Ai, dói o estômago. Ai, dói isso. Ai, dói aquilo. Ai, não sei o quê. E aí você vai saber se a sua
carne está mandando mais do que seu espírito. Vitor Certo? postou uma pergunta aqui, apóstolo. AP, sabendo que há ainda um tempo adiante até a chegada do Yom Kippur, é possível que comecemos a entrega do jejum voluntário pautado no propósito de cumprimento do Yom Kippur, ou seja, começar o jejum desde já até a data? Tudo que você fizer para se arrepender e melhorar é válido, gente. Tudo que você fizer para ser um sacrifício vivo diante de Deus é válido. Deus, ele não rejeita um coração arrependido, diz a palavra. Tá? Então é tudo com vocês. Nunca é tarde para começar a viver em arrependimento e santidade. Então, se você está vivendo amasiado em nome de Jesus, sai desse corpo. Case agora em nome de Jesus. Ou deixe. Ame-o ou deixe. Mais perguntas, Gigi? O pessoal Não, já está quase dormindo. E vai dormir depois de uma aula dessa? Eu não sei. Eu acho que tem gente que só dorme na aula, mas depois de madrugada fica acordado no WhatsApp. Porque tem gente que me chama 4 horas da manhã para tirar dúvida. Sangue de Jesus tem poder. Deus dá aos seus filhos enquanto dorme. Vai dormir, gente. Amém, queridos. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Levanta a mãozinha aí para eu ver. Ninguém? Então tá bom. Então estamos encerrados. Lauren. Manda, Lauren. Se for sobre Yom Kippur e a aula, manda aí. Sim, obrigada pela questão de Sodoma e Gomorra, P. Agora, olha só, essa irmã falou aí sobre o jejum, que antecipando, né? E tudo que se faz para arrependimento é válido. Por quê? A prática do perdão no dia a dia. Esse movimento do Yom Kippur, ele é fabuloso, fantástico. Eu tenho uma tradição oral judaica que me ajuda a viver isso. Só que como essa prática diária, da gente aumentar, acelerar esse processo de arrependimento diário de perdão e às vezes até de reparação, né? Fala um pouquinho sobre isso. A Lauren está provocando vocês, gente. Ela está falando que não basta só se arrepender, que às vezes você tem que restituir. Restituir com valores. Certo? Tem gente que você prejudica de uma forma que não adianta você só pedir perdão. E muitas vezes você tem que restituir ela com valores. Por quê? É sangue. É sua vida reparando outra vida. No direito a gente fala que o dano moral, né? A gente pede não para reparar, porque não tem como reparar a moral de uma pessoa. Por exemplo, se você falou mal, espalhou uma fofoca de alguém, não tem como reparar. Nunca mais. Mas você pode amenizar e trazer um certo conforto. Ou trazendo para dentro aqui do espiritual, você pode trazer um alívio e fazendo com que a pessoa libere você do coração dela. Porque enquanto ela não te perdoar de verdade, você está preso a ela. Tá? Isso é fundamental. Por isso que tem certas pessoas que separam e casam e o outro casamento não dá certo. Porque o cônjuge que ficou para trás não liberou no coração. Mas isso é outra aula. Amém, igreja? Ela falou de tradição oral, quero só dar uma pinceladinha assim, 2 minutos com vocês. Quem acha aí que a tradição oral não é válida? Você sabe o que é tradição oral? É uma lei contada e ensinada para os filhos de boca para boca. Vocês acham que é válido ou não? Não, é melhor a Bíblia, né, que é escrito. O que vocês acham? A Bíblia é mais confiável, né? Tá. Então, Gigi, pega o primeiro capítulo de Lucas, com o primeiro versículo e coloca aí para eles, por favor. Como eu falei que o Novo Testamento, ele é a Torá explicado, e outros versículos ele é literal, escrito. O Novo Testamento, ele é tradição oral purinho, gente. Tá. Lucas, ele fala assim, tendo, pois,
muitos empreendido pôr em ordem a narração. O que é a narração? Tradição oral. Dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram, ou seja, contaram a história desde o princípio, e foram os ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó Teófilo. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês estão lendo o Novo Testamento, que foi escrito por pessoas que ouviram falar, juntaram todos os fatos e contaram a história para vocês. Certo? Isso é a tradição oral. Ou seja, tradição oral é o que Caim e Abel faziam, recebido de Adão. Meu Deus do céu, gente. Como é que eles sacrificavam? Como é que eles sabiam que tinha que oferecer oferta a Deus? Porque Adão falou daquilo que Deus ensinou no jardim para eles. Certo? Como é que Abraão sacrificava se não tinha lei? 500 anos antes de Moisés. Como é que Jó, o livro mais antigo da Bíblia, fazia sacrifício? Tradição oral. Certo? De pai para filho, ensinando aquilo que Deus tinha passado. Por que que Deus mandou escrever isso aí? Porque o povo se misturou com outras religiões. Então Deus deixou claro: escreva as leis em placas, para que até quem passe correndo leia e não se perca. Não perca o caminho. Está escrito na Bíblia desse jeitinho. Tá? Mas a tradição oral sempre existiu. E no Novo Testamento está aí para vocês verem e entenderem que o que você está estudando hoje, chamado Novo Testamento, é tradição oral. Certo? Então, aquilo que a Lauren falou está escrito aí. E estamos ouvindo e aprendendo aquilo que foi narrado e escrito por alguém. Certo, gente? Eu nem vou pedir para vocês abrirem o áudio e perguntarem, porque senão agora vocês não vão dormir mais e vão dizer: meu Deus, tudo que eu aprendi então está errado. É, mais ou menos isso. Eu também tomei esse choque quando eu comecei a aprender essas coisas. Fiquem tranquilos, isso passa depois de umas 2 semanas. Gente, boa noite, Deus abençoe vocês poderosamente. Assim que os testemunhos estiverem prontos, a aula estiver compilada, eu posto no grupo do Telegram para vocês. Tá bom? Pai, Shalom, posso dar os avisos paroquiais? E amanhã tem live 21 horas, a minha filha com o nosso apóstolo, nosso pai espiritual. Tá? Falando sobre sobrenatural. A minha filha profeta dimensional, Amanda, falando sobre sobrenatural junto com o apóstolo Coraiola. Não percam. 21 horas. No canal do apóstolo, hein? Apóstolo Glaucio Coraiola. Avisar vocês, aproveitar que vocês estão aqui, dos eventos próximos. A gente vai ter Anjos 2, batalhando com os anjos, Anjos 2, para quem já fez Anjos 1. A gente vai ter no dia 29 de agosto, começa. Vou colocar lá no Telegram as instruções para fazer as inscrições, tá legal? Vamos ter Anjos 1 em setembro, de 12 a 14 de setembro. Uma nova turma de Anjos 1, para quem ainda não fez nenhum. Vou colocar as instruções também no Telegram, tá legal? De 12 a 14 de setembro. Programem-se. Eu vou colocar lá o valor do investimento, como é que você faz para se inscrever, tá bom? Como é que faz a matrícula. Vou botar os telematrícula tudo lá para vocês, ok? É isso, pai. O microfone está fechado. Amém, gente? Quero orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos. Dá uma noite, Senhor, de restauração, de reparação. E que esse ensino, Senhor, seja testificado pelo teu Espírito também. Quando eles lerem, Senhor, as Escrituras, eles possam entender aquilo que o Senhor ensina, aquilo que o Senhor passa, Senhor, a nós pelas Escrituras. Senhor, que os teus anjos estejam ministrando os teus filhos, trazendo graça, trazendo paz, trazendo prosperidade, Senhor, trazendo rompimento naquilo que eles precisam. Em nome do Senhor Jesus, que haja cura também das enfermidades, que os teus anjos estejam ministrando os teus filhos nessa noite, curando, Senhor, libertando, que haja cura, Senhor, na casa dos teus filhos, emocionais, espirituais e físicas, em nome do Senhor Jesus. Shalom, shalom, gente. Boa noite.